Irmãos, boa noite, graças a paz, graças a Deus mais um culto. Vou ter que colocar o cronômetro aqui para tentar ser mais breve hoje. Graças a Deus, Deus nos deu mais uma oportunidade de celebrar o Senhor, de cultuar o Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler da parte B do versículo 7 até o verso 9. Mateus 11, 7b até o versículo 9. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Se você trouxe a sua Bíblia, hoje a gente vai usar bastante. No celular já é mais fácil, né? Mais prático. Todos acharam? Está escrito assim, Mateus 11, 7b, diz assim: Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós pedimos a sua graça sobre nós, Pai. Jesus, se a sua graça não invadir os nossos corações, estamos perdidos, Pai. Se o Senhor não falar aos nossos corações, Deus, que miseráveis seremos, Pai. Ó Deus, pedimos que nesta noite a tua palavra possa de fato invadir os nossos corações, Pai. Ó Deus, como um leão que é o evangelho que ataca a sua presa com ferocidade, que a tua palavra possa fazer isso aos nossos corações e rasgá-los, Pai. Para que possamos te amar ainda mais, Pai. Deus, para que ouvindo a tua palavra, o nosso coração se encha de temor, de paixão pelo evangelho, de paixão por Deus e por sua obra, Pai. Ó Deus, fala conosco, Pai. Nós imploramos a tua graça, Pai. Imploramos que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações, Pai. Deus, porque a tua palavra é a nossa luz, Pai. Ela é a lâmpada para os nossos pés. Nós só caminharemos seguros se pela tua palavra caminharmos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja em nosso meio para a glória do Senhor e para o nosso crescimento, Pai, em nome de Jesus, Deus. Amém. É até estranho, às vezes, a gente começar a ler um texto assim da parte B de um versículo, mas isso foi bem proposital. Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de João, também conhecido como Batista. O nome dele não era João Batista, né? Batista era o que ele fazia, ele batizava. E a gente vai aprender um pouco sobre a vida de João Batista, nós vamos correr um pouco sobre quem foi esse homem, o que ele fez, por que esse homem é tão importante, por que os textos acerca de João são tão, algumas vezes um tanto enigmáticos, ou às vezes de difícil compreensão. Então hoje a ideia é que a gente comece pelo Evangelho de Lucas, porque Lucas vai nos dar relatos muito precisos sobre a vida de João, e a gente vai começar ali no capítulo 1, e a gente vai discorrendo para entender quem foi João Batista, e tentar aprender com João algumas lições muito importantes para a nossa vida. A gente aprendeu no mínimo 3 lições, embora a vida de João, o ministério de João, tudo que ele fez tenha muito a nos ensinar. Então vamos lá, para que a gente possa entender um pouco sobre a vida de João Batista, eu vou contar um pouco da história do povo de Israel, para que a gente chegue nesse momento em que João nasce, em que ele exerce o seu ministério. Lembrando que quando nós falamos de João Batista, nós estamos falando do primeiro profeta após um período interbíblico. São 400 anos que Deus não fala com o povo. São 400 anos sem atividade profética em Israel. São 400 anos que o povo não sabe o que é levantar um homem e dizer: eis que assim diz o Senhor. Sabe, eles não estavam nos dias como nós, onde a cada esquina aparece um profeta, ou a cada esquina aparece um apóstolo. Não havia profeta em Israel. Não havia homem que declarasse a vontade de Deus de forma clara ao povo, e o povo entendesse e se guiasse pelas palavras do profeta.
Para a gente lembrar um pouco da história, o primeiro cativeiro que o povo de Israel teve foi o cativeiro babilônico, no ano 586 a.C. Eu vou discorrer bem rapidamente para a gente chegar em João. Depois do cativeiro babilônico, a gente sabe, a história nos conta que através de Ciro, o grande libertador, Deus envia os medo-persas e eles derrotam os babilônicos. Então, os medo-persas permitem que o povo de Deus volte para suas cidades. Todo mundo lembra dessa história nas Escrituras. Deus levanta Ciro, o grande libertador, que Deus o chama de o meu pastor. Então eles derrotam os babilônicos e eles permitem que o povo de Israel volte para suas terras. O Império Persa, ele vai durar mais ou menos até o ano 359 a.C., quando o imperador Alexandre o Grande, que era um imperador grego, ele assume o poder da região de Jerusalém. E os gregos governam Jerusalém mais ou menos até o ano 323 a.C. E a história nos diz que quando Alexandre o Grande ele morre, o Império Grego ele é dividido entre os seus 4 grandes generais. E o Império Grego ele resolve ceder a região de Jerusalém para 2 impérios, que são os Seleucidas e os Ptolomeus. Os Seleucidas, em português, são os sírios, e os Ptolomeus, em português, são os egípcios. Então, o domínio de Israel e a região da Palestina, da Judéia, ela é controlada por esses 2 impérios. E por que isso é muito importante que a gente grave? Os Seleucidas, que eram os sírios, eles tinham um rei chamado Antíoco Epifânio. E por que esse rei é muito importante? Antíoco Epifânio, no século II a.C., ele profana o templo que havia em Jerusalém. E isso é muito importante para a história dos judeus. Por quê? Porque esse homem ele sacrifica um porco no templo do Senhor. Ele sacrifica um porco sobre o altar. E esse ato de sacrifício que ele faz sobre o altar gera uma revolta popular imensa em Jerusalém. Olha que interessante, o povo de Israel estava sempre sendo subjugado por diversas nações. O Império Grego, a gente conhece sobre Alexandre o Grande, dominou quase todo o mundo conhecido. Implantou o helenismo e depois quando Alexandre o Grande morre, o Império é dividido. E agora, esses homens que ficaram responsáveis pela região da Judéia, o que eles pensam sobre o reinado de Antíoco Epifânio, que era um rei seleucida? Vamos destruir o judaísmo e vamos empregar a nossa cultura. Por quê? Porque os gregos não se preocupavam com isso. Os gregos eles dominavam os impérios e eles permitiam que as pessoas mantivessem a sua cultura ou o seu governo, desde que você pagasse uma graninha ali para encher o bolso dos gregos, para eles estavam tudo bem. Mas agora Antíoco Epifânio se levanta e ele diz, não, eu quero acabar com os judeus. Então o que ele faz? Ele vai no templo. E em cima do altar ele sacrifica uma porca. Então aquilo causou uma revolta muito grande. E existe uma família chamada, todo mundo conhece como os Macabeus. E os Macabeus, eles eram uma família judaica. Eles começaram então um movimento de revolta popular, porque eles não conseguiam entender como que o povo conseguia aceitar com que alguém sacrificasse um porco sobre o altar do Senhor e não fizesse nada. Então, como um movimento ali de revolta, nós conhecemos muito um dos filhos de Matatias, que era o líder da família, que é Judas, o Macabeu. E Judas, o Macabeu, eu acho interessante o significado da palavra Macabeu, que significa martelo, né? Judas, o martelo, ele se levanta. Então ele começa a guerrear contra o exército seleucida, ele vence o exército seleucida. E o que acontece? Parece que agora de novo existe paz na região da Judéia. Porque os seleucidas que queriam destruir a religião judaica agora estão destruídos. E Judas Macabeu, até na história, ele era até visto como um novo Messias. Por quê? Porque ele liberta o povo do domínio dos seleucidas. E agora que parece que o povo está em paz, mas a história nos conta que depois do Império Seleucida vem quem? Vem o Império Romano. E o Império Romano vem limpando e varrendo o Império Grego e domina tudo, e domina a região da Judéia sob o governo de Pompeu. E agora novamente nós temos o povo escravizado. Roma assume o poder. E na região da Judéia, Roma coloca a família de Herodes como governante. A gente conhece nas escrituras um dos grandes governantes da família herodiana, que é Herodes o Grande. Lembra o homem que manda matar os bebês no tempo de Jesus? É Herodes o Grande. E aquela região fica sob o domínio de Herodes. Mas Herodes era um homem louco. Embora foi um importante administrador, embora Herodes tenha reformado o templo, tenha reconstituído o templo, tenha feito do templo de Jerusalém uma grande maravilha moderna, mas Herodes era um rapaz muito ciumento. E a história conta que Herodes ele gostava de matar até os seus filhos, para que os seus filhos não tomassem o poder. Certa vez ele enviou os seus filhos para estudar em Roma, 2 de seus filhos. E ele começou a perceber que esses filhos começaram a estudar bem, eles eram inteligentes, eles eram desenrolados na arte da administração. E o que ele pensou? Esses filhos vão voltar de Roma para cá e eles vão me tomar o poder. Então eu vou matá-los. E já não era a primeira vez que Herodes, o Grande, matava os seus filhos. Até havia um ditado na época que dizia que era melhor você ser um porco de Herodes do que um filho dele. Porque ele costumava assassinar os seus filhos.
E é muito interessante que a gente grave isso na nossa mente, porque esse mesmo Herodes, que era enciumado e que tinha medo de perder o poder, é o homem que olha e fica sabendo da notícia de que uma criança haveria de nascer em Belém. Então o que ele faz? Eu vou perder o trono. Está nascendo um novo rei. Então o que ele faz agora? Todo mundo que nascer, todos os meninos devem ser mortos. A gente conhece a história. Jesus, quando nasce, eles fogem para o Egito a fim de fugir de Herodes. Mas passado o tempo, esse Herodes morre. E quando Herodes morre, o governo é dividido em três dos seus filhos. O primeiro é Arquelau, que é o que governa a região da Judéia. O segundo é Herodes Filipe e o segundo é Herodes Antipas, que a gente também conhece como um péssimo governante. Arquelau, que foi o filho de Herodes que herdou a região da Galiléia, ele era um homem mau, um homem totalmente corrupto, a ponto de o povo judeu pedir para Roma, por favor, tire a família herodiana e governe um romano sobre nós. E a gente conhece a história que Roma tirou Arquelau do poder da região da Judéia e ele colocou alguns governantes romanos até chegar no famoso Pôncio Pilatos que a gente conhece. E o porquê que eu estou dizendo isso? Perceba o caos político que havia em Israel. Perceba o caos político na mente do povo judeu. São 400 anos sem ouvir uma palavra do Senhor. São mais de 682 anos sobre escravidão e governo de povos que não temiam o Senhor. Sabe, são anos e anos debaixo de jugo, escravidão. O povo não conseguia se desenvolver. Não havia atividade econômica capaz de fazer com que aquele povo se libertasse do Império Romano, do Império Grego, dos Seleucidas. Ou seja, tudo que esse povo conhece é opressão e sofrimento. E atrelado a essa profunda opressão e sofrimento, nós temos talvez o que seja o pior. Nós temos a corrupção dos líderes religiosos em Israel. O povo não era só escravizado pelo Império Romano, mas os líderes religiosos judaicos escravizavam o povo. Eles negociavam com Roma, o sumo sacerdote, e a família que pagasse mais ascendia ao poder. Porque para Roma era interessante negociar. Porque Roma, como permitiu que os judeus continuassem a exercer a sua religião, sabia que a coisa mais importante na vida judaica era a religião. E se você negocia com alguém, se você tem o poder do sumo sacerdote na mão, você tem os judeus na mão. Então esses líderes religiosos, descendentes de Arão, os saduceus, eles negociavam o poder. E o povo da terra continuava oprimido, sofrendo, sem ouvir a voz do Senhor. Isso é assustador. Assustador porque nós temos sumo sacerdote, nós temos diversas ordens religiosas, mas Deus não fala com o povo. Eu separei algumas das ordens religiosas que nós tínhamos naquela época para a gente entender o caos religioso. Nós tínhamos os fariseus, que eram os separados, os santos, os homens que eram os legalistas, que acreditavam que se você cumprisse a lei de Moisés e a lei dos fariseus, e a lei mosaica, a lei oral, você iria ao céu, você seria um homem santo, perfeito. Então nós tínhamos esses homens, essa era a maior seita do judaísmo, os fariseus. Junto com os fariseus, nós tínhamos os saduceus. Os saduceus, eles detinham um poder religioso. Ele era a ordem daqueles homens que descendiam de Arão, ou seja, tudo que estava relacionado ao sacerdócio, ao sumo sacerdócio, eram os saduceus que comandavam. Nós também tínhamos os essênios. Os essênios, eles eram uma espécie de fariseus. Eles se achavam muito santos, mas de vez de participar de toda a corrupção que havia na região da Judéia, o que eles fizeram? Vamos para o deserto. Porque se a gente se privar deste mundo, nós seremos santos. Se a gente se privar dessa grande metrópole, se a gente se privar de todos esses atrativos da cidade, nós seremos santos. Então os essênios, eles iam para o deserto e eles se matavam no sentido de tentar privar as suas vontades, a fim de conquistar o favor de Deus. Esses eram os essênios. Depois nós tínhamos dois grupos que eram muito loucos. Os herodianos, que o próprio nome diz, apoiavam a família de Herodes, e nós tínhamos os zelotes. Os zelotes, eles eram um grupo radical que havia nos tempos de Jesus. Os zelotes, eles costumavam andar com uma navalha, e quando começava alguma confusãozinha, eles iam lá e espetavam alguém com a navalha só para começar uma grande discussão, uma grande briga, porque a ideia dos zelotes era provocar a vinda do Messias. Ou seja, se eles começassem uma grande revolta contra Roma, talvez o Messias aparecesse para defender o povo de Roma. Os zelotes, eles eram aquele povo que a todo momento eles queriam arrumar uma confusão. Quem aqui já fez o ensino médio sabe o que é isso. Sempre tem um zelote no ensino médio.
Sabe, sempre tem alguém que está louco por uma confusão. Ele sempre quer achar uma discussão, uma briga. Quem trabalha em escola, eu vi que algumas pessoas que trabalham em escola deram uma risada. E é justamente isso. Se você não conhecia nenhum zelote, talvez você fosse o zelote da sua escola. Mas nós sempre tínhamos alguém assim. Eles queriam provocar o reino de Deus. Eles faziam de tudo para que Roma guerreasse com a Judéia, para que eles pudessem então esperar, para que eles pudessem ver o Messias cavalgando o seu grande cavalo e vindo libertar o povo judeu. E depois dos Herodianos e dos Zelotes, nós tínhamos o Sinédrio, que talvez se existisse um povo corrupto, se existisse alguém tão terrível naquela época, não seria tão terrível quanto o Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal. Eles mandavam em tudo que existia ali. Eles eram aquela lei daqueles homens que de fato eram a lei. Tudo que aqueles homens decidiam acontecia. E para além desse monte de grupo, nós temos as pessoas como nós, o povo da terra. Nós tínhamos os agricultores, as pessoas que trabalhavam honestamente e que viviam escravizadas por todo esse sistema. Então, você consegue reparar o caos que há em Israel? Você consegue reparar o caos que existia, político, religioso, moral? Não havia moralidade. Os representantes da moralidade eram corruptos. Os representantes da fé eram corruptos. Os políticos eram corruptos. O Sinédrio era corrupto. Roma era corrupta. Parece muito com uma história que a gente conhece. Parece muito com um país que a gente conhece, onde nós encontramos líderes religiosos corruptos. Onde nós encontramos políticos corruptos. Onde o direito já não existe, a lei não vale de nada. Uma terra sem lei, onde ninguém governa, ninguém manda. Assim, eram os dias de João. Mas é muito interessante que Deus é muito incrível. Sempre quando surge um caos e dias terríveis, parece que Deus levanta alguém a fim de trazer esperança para o povo. E nesses dias terríveis, na região montanhosa de Judá, um homem chamado Zacarias está servindo no templo. E era o seu turno, então ele estava ali na mesa de incenso e de repente aparece um anjo a Zacarias. E Zacarias olha aquele anjo e se sente com medo. Eu também ficaria com medo, todos nós ficaríamos. E aquele anjo diz: Zacarias, a sua esposa Isabel terá um menino e ele se chamará João. Então Zacarias diz: não é possível. Nós já somos de idade, nós somos um casal de idade. Isabel é infértil, ela não pode ter filhos. Então o anjo diz: Zacarias, eu sou Gabriel. Eu assisto diante do trono e o que eu estou te dizendo vai se cumprir, mas porque você não acreditou, você vai ficar mudo. Então Zacarias sai do templo mudo, gesticulando e fazendo sinais. E o povo fala: meu Deus, Zacarias teve uma visão. E por que eu acho muito interessante esse texto? Como eu disse, Deus está trazendo esperança para o povo. Talvez a gente não entenda o que é isso, mas são 400 anos sem um culto de domingo. São 400 anos que o povo não sabe o que é ouvir a palavra de Deus. Mas agora um anjo aparece numa pequena cidade nas montanhas e diz: Zacarias, você vai ter um filho chamado João, servo do Senhor. Não passará ele não beberá bebida forte, ou seja, ele será consagrado ao Senhor. E o povo fica sabendo da notícia. E depois do anúncio de João Batista, nós temos outro anúncio importante nas Escrituras, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. E é muito curioso, por que Lucas coloca o anúncio de Jesus depois do anúncio de João? Parece que Lucas queria nos ensinar um pouco de quem seria esse menino. E depois nós temos uma mulher chamada Maria. Ela também recebeu a visita de um anjo, e o anjo disse que ela seria a mãe do Salvador. Você vai ter um filho, e você colocará o nome dele de Jesus, mas eu não posso, eu sou virgem. Mas o Espírito de Deus descerá sobre você e você terá um filho. Perceba que curioso, Isabel e Maria eram primas, eram parentes.
E Lucas até narra que uma das vezes Maria, quando ficou sabendo da notícia de que Zacarias nascesse, ela foi até a casa de Isabel. E quando Maria chega lá, ela saúda Isabel, então Isabel se enche de alegria, e o bebê no seu ventre se enche de alegria. Isabel, a Bíblia diz que ela é possuída pelo Espírito Santo, ela é tomada pelo Espírito Santo. Então ela canta ao Senhor. E depois de tudo isso, nós temos o nascimento desse menino, de João Batista. O tempo passou e Isabel deu à luz ao menino, mais ou menos 6 meses de idade de diferença de Jesus. E todos se alegraram com a chegada da sua vinda. Esse menino nasce. Então eles perguntam como que vai ser o nome, vai ser Zacarias Júnior? Mas Isabel fala, não, vai ser João. Mas não tem ninguém na sua família com o nome de João. Então eles perguntam para Zacarias, que ainda estava mudo. Então ele pede uma plaquinha e ele escreve João. Então depois disso, ele volta a falar, porque ele viu o seu filho nascer, ele viu o cumprimento da palavra do anjo, ele volta a falar e ele se alegra, e ele escreve um cântico. E ele escreve um cântico bendizendo ao Senhor. Bendizendo ao Senhor primeiramente por quem? Pelo menino Jesus. E depois pelo seu filho. Em Lucas 1, verso 76, nós temos o cântico de Zacarias, quando ele diz, e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhes o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão de seus pecados. Graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Perceba, você consegue entender o que está acontecendo? A esperança retorna à Judéia, através da figura de João Batista. E Zacarias se alegra, e ele canta ao Senhor. E o livro de Lucas é repleto de cânticos. Talvez Lucas está ensinando a sua igreja, a igreja de Cristo, que nós precisamos celebrar mais ao Senhor, que nós precisamos cantar mais ao Senhor, nós precisamos adorar mais ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Porque no meio das trevas surge luz, porque em meio àquele caos político e religioso, Deus levanta um profeta. E agora Zacarias, aquele pai já de idade, ele se alegra. E ele diz graças, porque Deus é profundamente misericordioso. E agora, onde havia trevas, a luz. Porque agora o sol nos visitará. Mas mais do que isso, Zacarias agradece porque o seu filho, João, o pequeno João, ele precederia o Senhor. Mas quem de fato era esse menino? Sabe por que os evangelistas fazem questão de ressaltar a história de João? Será que a história de João começa no Evangelho de Lucas e no Novo Testamento? Não, pelo contrário, em Isaías 40, do verso 3 ao 5, nós temos uma profecia acerca desse menino, que diz assim, uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor, no ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Perceba, a história deste menino é muito antiga. Isaías, há muitos anos atrás, já havia profetizado que no meio do caos em que se encontraria Jerusalém, Deus levantaria um profeta. Então você consegue entender a esperança que existe em Jerusalém? E por que eu estou ressaltando essa ideia? A alegria que existe em Jerusalém, a esperança. Todo mundo agora está pensando, agora nós temos um profeta. De fato chegou alguém que vai nos libertar, alguém que vai falar a palavra de Deus a nós. João era o Isaías, era aquilo que Isaías havia falado. Ele endireitar as veredas. Tudo aquilo que estivesse errado, ele viria aplainando. E para muitos, ele era o próprio Messias. O guerreiro esperado da descendência de Davi,
que lutaria ferozmente para defender o seu povo. E João tinha característica disso. Um profeta nasceu. O silêncio foi quebrado e Deus está novamente falando com o seu povo. Mas o que eu acho mais interessante, aqui no versículo 80, que é o último versículo do capítulo 1 de Lucas, a Bíblia diz que o menino crescia e se fortalecia em espírito. E ele viveu nos desertos, até um dia em que havia de manifestar-se em Israel. Aqui nós começamos a aprender com João uma grande lição. Nós temos um homem que tinha tudo para desbancar na vida. Eu sei que é impossível isso, mas se ele sai do ventre de Isabel e levanta as mãos e começa a profetizar, Israel inteiro se dobraria. Todos amavam esse menino. A esperança havia renascido, mas a primeira coisa que João faz é ir ao deserto. A Bíblia diz que enquanto ele crescia e se fortalecia em espírito, ele escolheu estar no deserto, até o dia que o Senhor o levantasse. A primeira coisa como que nós aprendemos com João Batista é a importância do anonimato. E como isso é contrário ao que vivemos nos nossos dias. Onde tudo que nós queremos é palco, é luz sobre a nossa face, para que as pessoas nos vejam. É título sobre nós. Eu sou profeta, eu sou apóstolo, eu sou pai apóstolo, eu sou Abraão. Mas a primeira coisa que João faz é ir para o deserto. E muitos estudiosos acreditam que esse período em que João passou do deserto, que provavelmente foi até os seus 30 anos de idade, ele foi aprendendo do Senhor, ele foi crescendo, ele foi amadurecendo, porque João entendia que antes de se colocar de pé diante dos homens, ele precisava se apresentar ao Senhor. Ele precisava descobrir quem é o Senhor, ele precisava conhecer o Senhor. Perceba a importância de antes de começarmos qualquer coisa para o Senhor, de nos prepararmos, de orarmos. É assustadora a quantidade de pessoas que temos, que querem participar do ministério, que querem servir em missões, mas não se preparam. O Paul Washer há pouco tempo contou uma história, dizendo que um jovem chegou para ele e falou: pastor, Paul Washer, para quem não sabe, é um grande missionário que evangelizou o Peru. E um jovem chegou para ele e falou: pastor, eu quero entregar a minha vida no Peru. E ele falou assim: então vamos conversar um pouco sobre teologia? Aí o jovem falou assim: pastor, mas é que teologia não é muito meu forte. Mas eu quero entregar a minha vida no Peru. Deus falou comigo. Eu fui naquela campanha missionária e o Senhor levantou um profeta e eu tenho que ir para o Peru. E o pastor Paul Washer disse: meu irmão, mas o que você sabe sobre Deus? Ele diz: não, isso não tem muito a ver. Eu quero entregar a minha vida no Peru. E talvez 90% dos pastores que nós temos no Brasil falariam: glória a Deus, nós temos uma alma disposta. Mas aquele homem disse: meu jovem, ninguém precisa da sua vida no Peru. As pessoas precisam de Jesus no Peru. As pessoas precisam conhecer o Evangelho. A sua vida não importa nada para eles. Enviar você àquele país é aumentar ainda mais os problemas que temos. Porque ninguém está nem aí para a sua vida no Peru. As pessoas estão carentes de Deus e do Evangelho. Porque ele também entendeu que antes de ir aos homens, nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos saber quem é Deus. Nós precisamos nos contentar com o anonimato. Nós precisamos nos contentar com o silêncio. Com uma vida sem holofotes. A primeira coisa que João faz é ir para o deserto. Alguns até acreditam que João viveu um pouco com os essênios. E as características de João talvez não agradassem muitas pessoas. Homem que vestia pelos de animais, comia mel silvestre, homem bruto, rústico e sistemático, que passa sua vida no deserto, a fim de aprender com o Senhor. E essa é a primeira lição que temos, porque fica muito evidente na vida de João, de como é importante que a gente se apresente ao Senhor e conheça o Senhor antes de iniciar qualquer coisa na nossa vida. A gente perceba, se Deus te chamou para alguma coisa, Deus sempre vai te levar para um deserto.
Se a gente olhar para a história de Israel, sempre foi assim. Deus sempre levou os seus profetas a lugares difíceis para aprender sobre o Senhor. Deus fez isso com todo mundo. Sabe, você não é o camisa 10 de Jesus. Não vai ser diferente com você. Na vida nós precisamos de preparação. Para que a gente faça alguma coisa para o Senhor, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos aprender e conhecer profundamente quem é o Senhor. Como é que nós vamos pregar o Evangelho se nós nem sabemos o que é o Evangelho? Como é que você quer conquistar o Oriente Médio se você não consegue pregar para o seu vizinho? Você não consegue sistematizar a fé para o seu vizinho. E você acha que você vai conseguir defender a sua fé quando o muçulmano abriu o Alcorão? É muito importante, antes de nos levantarmos diante dos homens, de nos apresentarmos diante do Senhor. E a vida de João continua. E a Bíblia diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lislanas tetrarca da região de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Perceba, após um longo período de preparação no deserto, a Bíblia diz que quando Pôncio Pilatos governava sobre a Judéia, e nós tínhamos 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, corruptos, imorais, imundos. Nós tínhamos Pôncio Pilato, corrupto. E no meio de toda essa corrupção, Deus enxerga um profeta que havia se preparado por 30 anos no deserto. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a João. Talvez você não tenha entendido o significado dessa declaração. São 400 anos. São 400 anos sem nada. Mas agora na história Deus irrompe, e a palavra do Senhor vem a João, e João sai a pregar no deserto, nas imediações do Rio Jordão, num terreno difícil, pedregoso. E João se levanta e começa a pregar o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. João sai do deserto e começa a pregar às multidões. E perceba que coisa interessante, quando João se levanta, quando a palavra de Deus desce sobre João, e ele vai pregar nas regiões do Jordão, a Bíblia diz que inúmera multidão o seguia. Até eu iria atrás de João. Nós estamos desesperados para ouvir a palavra do Senhor. Deus não mais fala através de nenhum profeta, mas agora nasce um profeta, a palavra do Senhor vem a ele, e agora as multidões vão ao Jordão. Ou seja, agora parece que a vida de João deu certo. Agora a minha vitória tem sabor de mel. 30 anos sofrendo. 30 anos no anonimato e carregando piano para os outros. Mas agora a vida vai dar certo. Agora Deus me honrou. Agora os meus inimigos vão sofrer na minha mão porque eu sou o profeta. Não é isso que João faz. E numerosa multidão vinha atrás de João. Mas a Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E ele confessou e não negou. E ele confessou dizendo: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: eu não sou. Então eles perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não, eu não sou. Então disseram-lhe: diga, quem é você? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Olha que lição incrível de humildade nós temos com a vida de João.
Ele não se levanta como um poderoso profeta, arrogando para si o título de Elias, de Cristo, de Messias. E se ele fizesse isso, ele teria apoio do povo. Mas quando enviam de Jerusalém sacerdotes e levitas para descobrir quem ele é, olha que interessante, as pessoas perguntam: quem é você? E ele começa respondendo essa pergunta com uma negativa: eu não sou o Messias que vocês esperam. Eu não sou o Cristo. Ele não arroga para si uma coisa que ele não é. Embora a palavra do Senhor estivesse sobre ele, Deus falou com este homem, Deus o levantou como profeta. Isaías profetizou acerca desse menino João. O anjo Gabriel desceu do céu e falou que ele seria grande, mas ele sabe quem ele é, e ele diz: eu não sou o Cristo. Então você deve ser Elias. E João podia até dizer: não, eu sou igual a Elias. Eu profetizo também. Não, eu não sou Elias. João, então quem você é? Você é um profeta? Não, eu não sou o poderoso profeta que vocês esperam. E agora esses homens, desesperados: João, nós precisamos de uma resposta. Nós precisamos saber quem você é, porque a gente precisa voltar para Jerusalém. João, o que você diz acerca de você mesmo, João? E João diz: eu sou aquilo que o profeta Isaías diz, eu sou sua voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. João sabia muito bem quem ele era. Ele não se aproveitou dos pressupostos que de fato eram verdadeiros acerca dele, mas ele não usou isso para crescer na vida. Quando interrogado acerca de quem ele era, ele não hesitou e não duvidou. Ele não arrogou para si nenhum título, nenhuma fama. Ele só disse: eu sou aquele que veio preparar o caminho para o Senhor. Ele não disse ser o Messias, mas ele disse ser aquele que veio aplainar os caminhos. Sabe quando o presidente dos Estados Unidos visita algum país? Sabe quem que era João no meio dessa bagunça toda? João era aquele cara que um dia antes colocou a roupinha da prefeitura, Câmara Municipal, e foi varrer a rua para que o presidente pudesse passar. Esse era João. De todos os títulos que tentaram dar a João, o que ele arroga para si é o menor de todos. Eu sou aquele que veio preparar as coisas. Eu vim para carregar o piano. Eu vim para fazer o trabalho que ninguém vê. Perceba a lição de humildade deste homem. Ele não está dizendo: não, ó, coitadinho de mim, não. Humilde é aquele que sabe quem é. Ele sabe que ele é a voz que vem do deserto, que aplana o caminho para o Senhor. O versículo 24 continua dizendo: ora, os que haviam sido enviados eram num grupo de fariseus, e eles perguntaram: então por que você batiza, se você não é o Cristo? Se você não é Elias e nem profeta? João então respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês ainda não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno nem de desamarrar a correia de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Perceba o que está acontecendo. João diz que não é o Cristo, não é Elias, não é nenhum profeta. E esses homens agora questionam: João, se você não é nenhum desses, por que você batiza? João falou: eu só vim para batizar com água. Eu só vim anunciar o arrependimento. Mas perceba que João tira o foco dele. Ele diz: não olhem para mim. Vocês estão muito focados em quem eu sou. Mas no meio de vocês existe um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. No meio de vocês existe um menino que nasceu em Belém, dentro de uma manjedoura. Ele sim, ele é grande, eu não. Não olhem para mim, olhem para ele. E João entende o seu ministério, porque João existe para apontar o Messias. E ele diz: olhem para este homem. Não levem notícias minhas para Jerusalém, mas avisem em Jerusalém que nasceu o Salvador, o Messias. Ele está no meio de nós.
João, ele aproveita dessa grande plateia para apontar a Cristo. E aqui João nos ensina outra lição incrível: use a sua vida para apontar a Cristo. Use a sua vida para dizer: Cristo vive e reina. João diz: não olhem para mim, olhem para Cristo. João não perde nenhuma oportunidade para apontar Cristo. João não perde nenhuma oportunidade para dizer: não olhem para mim, olhem para o Senhor. No meio de vós há um que é muito grande e poderoso. Outra coisa que eu acho interessante no ministério de João Batista é esse homem que conseguia amar o Messias mais do que amava a si mesmo. Esse homem profundamente apaixonado pela missão que Deus deu a ele. E a missão de João Batista não trazia nenhuma glória. Ele só existia para apontar Cristo Jesus. Agora você imagina toda aquela expectativa que o povo tinha sobre João Batista. Aquilo era muito grande, todos o amavam, as multidões o seguiam. Mas agora João Batista diz: não olhem para mim, está vindo um aí. Esse é grande. Se vocês me acham grande, eu não poderia nem limpar a sandália, nem desatar a sandália dos pés deste homem, que era um trabalho feito por escravos. João diz: eu não sirvo nem para ser escravo desse homem, de tão grande que ele é. Porque a segunda lição que nós aprendemos com a vida de João Batista é profunda humildade. E a base para você ser uma pessoa humilde é você sempre apontar para Cristo. É você saber que tudo que você é, de bom ou de ruim, deve apontar para Cristo Jesus. Sabe, use os seus dons e o serviço que Deus te permitiu fazer na igreja para apontar a Cristo Jesus. A mensagem de João para a gente que prega é ofensiva. Porque João está gritando ao coração dos pregadores: apontem a Cristo, parem de usar o púlpito para barganhar, para negociar a salvação, mas apontem a Cristo. Cristo é o Messias, Ele é maior do que o pregador, Ele é maior do que tudo. Apontem a Cristo. Outra coisa que nós aprendemos com a vida de João é a coragem invejável que este homem tinha para anunciar o evangelho da verdade. Lucas capítulo 3, verso 3 a 18 diz que ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Versículo 7 diz assim: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender a vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? O texto de Lucas não explica, mas o texto de Mateus nos diz que no meio dessa multidão que ia ter com João para ser batizada, foram fariseus e saduceus. E quando João vê esses homens, ele diz: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: nós temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos de Abraão. Perceba o conteúdo da mensagem de João Batista. Ele começa bem light o seu ministério. A sua primeira pregação pública, ele olha para os líderes religiosos e ele diz: vocês são como víboras fugindo do fogo eterno. Ele denuncia a corrupção religiosa. A primeira mensagem de Deus para Israel, depois de 400 anos de silêncio, é: raça de víboras. Por que vocês tentam fugir da ira vindoura como uma serpente foge do fogo? Vocês acham que são capazes de escapar com toda a sua estultícia? A mensagem de João é dizer: arrependam-se. E perceba, não é só arrependimento que João espera. João diz: vocês devem produzir frutos.
Não é só se arrepender, é mostrar que se arrependeu, é mudar de vida, é produzir frutos. Esse é o conteúdo da mensagem de João. João continua dizendo: não se agarrem a essa ideia de que porque vocês são filhos de Abraão, vocês estão salvos. Sabe, não se agarre à ideia de que porque o teu bisavô era crente, o seu avô era crente, seu pai era crente, então você está tranquilo. Eu cresci na presbiteriana, então eu estou tranquilo. Eu ainda tenho nos meus pés a lama do dilúvio. Então eu posso repousar na certeza de que porque a minha família pertence a isso tudo, eu estou em Cristo. Lembre-se de que a salvação se dá por arrependimentos e frutos de arrependimento. Jesus não te salva porque você pertence à família da IPB. Jesus não te salva porque o seu pai é crente, porque a tua mãe é crente, porque você fundou uma igreja, porque você fez isso e aquilo. E João está anunciando, e ele diz: aqueles homens, Deus pode fazer destas pedras suscitarem filhos de Abraão. Não se agarrem a isso. E João também continua dizendo no versículo 9 também: o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram: João, o que nós devemos fazer? Então João diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Perceba a primeira lição de João. Se você tiver 2 túnicas e você vê seu irmão passando frio e você não repartir, você não pode ser crente. Porque para João, alguém que se arrependeu produz frutos de arrependimento. Então é impossível que você tenha conhecido o evangelho da verdade de Cristo Jesus e você vê o teu próximo passando frio e você não auxilia. E João diz igualmente: se você vê alguém com fome e você não auxilia, aonde estão os teus frutos de arrependimento? Isso me parece um pouco do que Tiago diz, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras não existe. Não existe arrependimento sem fruto. Então alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Então João diz: não cobrem mais do que o estipulado. João olha no olho daqueles homens e diz: para de ser pilantra e sem vergonha. Para de cobrar do povo mais daquilo que é justo. Vocês estão extorquindo os pobres. O que vocês devem fazer é cobrar impostos justos, é serem justos. Também alguns soldados disseram: João, o que a gente faz? João falou: não pratiquem extorsão, parem de negociar com Caifás e Anás, a fim de corromperem o povo e roubarem o povo. Não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando, todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso esse não seria o próprio Cristo. João tratou de explicar. Perceba, olha que interessante que João diz: eu na verdade, eu batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João diz que Cristo, este que viria, ele tem na sua mão uma pá. Já é a segunda vez que João diz que Cristo tem algum instrumento de trabalho em suas mãos. A primeira vez João diz que Jesus tem o quê? Um machado. Está posto à raiz. E João diz que aquele que não produzirem frutos, eles serão cortados. E agora João diz que esse Cristo tem nas suas mãos uma pá, e ele limpará completamente a sua eira. O trigo ele vai separar, aquilo que for palha vai queimar. O que João está fazendo, e a mensagem de João, é dizer que o Messias chegou. E diante de toda aquela impunidade, ninguém passaria livre. De que aquele que rouba, de que aquele que extorque o povo do Senhor, de que aquele que não trata bem o justo, que não cuida, que não auxilia,
Eles de fato conhecerão a ira do Messias. O que João está fazendo é olhando para a classe religiosa e dizendo: o Messias chegou e a brincadeira agora acabou. Ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua ira. João diz que ele batiza para arrependimento, mas Jesus nos batizaria com o Espírito Santo. Ou seja, só Jesus, através da sua cruz, nos batizaria com o Espírito Santo, que é a ideia da conversão. Ele nos converteria. E tome cuidado, não peça para que o Senhor o batize com fogo, porque batismo com fogo é para ímpio. O Senhor nos batiza com o Espírito, nos convence do pecado e nos leva ao arrependimento. E o batismo com fogo ele é dedicado àquelas pessoas que são ímpias e que não amam a Deus, que não se arrependeram, os impenitentes. E assim, com muitas exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Olha que curioso, a mensagem de João era dizer: Cristo chegou. Cristo chegou a este mundo, aonde havia trevas, agora há luz. Ele vai limpar a sua eira, porque João sabia que essa eira toda aqui é do Senhor. Aquele mundo era do Senhor. Vinícius, mas Roma governava. Roma era apenas o cão de Deus, assim como o diabo é o diabo de Deus. A eira pertence a Jesus Cristo, e Ele vai limpar a sua eira. O teor da mensagem de um homem diz quem ele é. João se levanta como um arauto da verdade contra a hipocrisia. Mas perceba, quando João se levanta, a Bíblia diz que Herodes, o tetrarca, ele se sente ofendido pela mensagem de João. E aqui nós temos mais uma lição importantíssima na vida de João. João, ele não se acovardou diante das autoridades políticas de sua época, porque Herodes adultera. Ele começa a ter relações com a mulher de seu irmão. E João o condena por isso, porque isto é pecado, isto é abominável diante do Senhor. Isto é adultério, isso é incesto. João se levanta contra Herodes, o governador daquela região. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras coisas ainda, e mandou prender João. Olha o que acontece com este homem. Ele se levanta como arauto da verdade, prega o evangelho da verdade de Cristo Jesus. Mas um líder importante político prende, porque ele não se acovarda diante de toda a corrupção daquele povo. As autoridades eram imundas e corruptas, mas João não se cala. E percebe, nós conhecemos como que isso acaba. Herodes se levanta contra João e o prende. E agora parece que a voz se calou. Mas se lembrem que enquanto João está preso na região da Judéia, nasce um novo homem. Na verdade já havia nascido, mas se levanta um novo homem com um novo ministério, chamado de Jesus de Nazaré. Enquanto João está preso, Jesus ele está curando. Enquanto João está preso, Jesus está exercendo o seu ministério. Porque João havia conseguido completar a sua obra. Ele aplainou o caminho. Ele avisou o povo acerca da vinda do Messias. E agora o Messias se levanta e começa o seu ministério. Então, quando essa notícia de que Jesus havia crescido como importante líder na região da Judéia e da Galileia aparece, Herodes, ele não sabia quem era Jesus. Ele disse assim: mas eu já matei o Messias, eu já matei João. Porque de fato ele havia matado. Vocês lembram como Herodes matou João? A Bíblia diz que eles fizeram uma festa, e a filha de Herodias, ela começa a dançar e todo mundo acha aquilo bonito. Herodes diz: pede alguma coisa como presente. Então ela vai se aconselhar com a mãe, chamada Herodias, e ela diz: pede a cabeça de João. Porque ela odiava João, porque João amava a verdade. Então Herodes diz: então tragam a cabeça de João numa bandeja. Mas é muito curioso que o texto diz que Herodes, ele temia João.
Ele sabia que João era um homem justo e santo. E aqui nós temos outra lição: a diferença entre João e Herodes. João, um homem temente ao Senhor, firme, convicto, corajoso. Herodes, um covarde. Um homem que negociava qualquer coisa. Enquanto João morria pelo aquilo que acreditava, nós temos a figura de Herodes, que matava, para que ninguém ameaçasse o seu trono, para que ninguém expusesse os seus pecados. E João não se cala. E o resultado de um ministério fiel, de uma vida fiel, é a morte. E o que é mais assustador, eu me lembro das palavras de Jesus, quando Jesus diz: o que vocês foram ver no deserto? Vocês foram ver um profeta? Vocês foram ver alguém vestido de linho? João não é esse homem. Os homens vestidos de linho moram no palácio. E por incrível que pareça, o ministério de João levou João a um palácio, morto, uma bandeja de prata. O homem que sai do deserto, prega acerca de Jesus, e a sua paga é a morte. E finalmente o homem do deserto termina a sua vida num palácio morto. E aqui acaba a história de João. E perceba, em Lucas 7:28, Jesus diz: eu lhes digo, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Olha que curioso. Nós temos uma história narrada em 3 capítulos do livro de Lucas, de um homem que Jesus disse que não existe ninguém do nascidos de mulher maior do que João. Perceba, você consegue entender a ideia da história de João? Um homem que cumpriu fielmente o seu ministério, que sabia quem ele era, que não arrogou para si nenhum título que Deus não tivesse dado. Um homem que confrontou as autoridades políticas em nome da fé, em nome da verdade, em nome da honra. Um homem que pregou arrependimento. Um homem que foi justo e santo e que teve a sua paga, a morte. Mas como eu disse, enquanto João morria naquele palácio, Jesus continuava o seu ministério. Agora Jesus andava por estradas aplainadas. Agora o Messias andava num território menos hostil, porque João cumpriu a sua missão. E percebe, João, com toda certeza morre feliz, porque ele sabia que o Cristo havia se manifestado, que o Filho de Deus havia se manifestado, e que agora haveria justiça, e que agora haveria paz. A mensagem que João anuncia é aquela, e ele pode morrer em paz. Os seus olhos contemplaram o Messias, os seus olhos contemplaram o Salvador. Esse é o resumo da vida de um homem que nunca quis para si aquilo que Deus não desse. A vida de um homem corajoso e ousado, que nunca teve nada neste mundo, que nunca quis nada de prazeres deste mundo. Ele só queria apontar para Cristo. E ele o fez, nos ensinando que a nossa vida deve ser assim. Se tem um ensinamento que João nos deixa, é que a nossa vida deve levar as pessoas a Cristo Jesus. De que a nossa vida deve apontar o Messias, a obra salvadora de Deus, em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas o versículo termina dizendo: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vinícius, isso é muito confuso. Em princípio parece confuso, porque se João é o maior, como é que o menor no reino é maior do que ele? O que Jesus está nos dizendo é que João foi o maior porque ele serviu a todos. Porque João não se poupou em servir. Porque João não se preocupou em passar a vida inteira servindo, servindo e servindo. Todas as vezes que brotar no seu coração uma vontade por ser servido, lute contra ela e aprenda com João, o homem que passou a vida inteira servindo. Que a gente se lembre dessas lições que nós aprendemos com João: anonimato, humildade,
coragem, ousadia, serviço, dedicação. Sabe, coragem para apontar o Cristo, coragem para apontar os erros, coragem para dizer isto é pecado e Cristo não ama isso. Mas ao mesmo tempo, coragem para mostrar para as pessoas que existe graça, que existe amor, que existe bondade em Cristo Jesus, que existe libertação em Cristo Jesus, que em Cristo Jesus existe transformação. O Messias que os judeus esperavam não veio como um importante governador político, não veio como um grande rei, mas ele veio como um grande salvador. E de fato nos salvou. E o resultado dessa história nós temos aqui todos os domingos. Se a gente pode celebrar a Cristo, se a gente pode cantar, orar, ouvir a palavra nesta noite, é porque Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. É porque João cumpriu fielmente o seu ministério, para que a gente passasse a nossa vida inteira apontando para Cristo. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós quando o nosso coração é altivo e soberbo. Deus, tem misericórdia de nós quando o nosso coração deseja algo deste mundo que não seja o Senhor, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, Deus, quando queremos glória e fama. Tem misericórdia de nós quando esperamos o reconhecimento pelo nosso trabalho. Tem misericórdia de nós quando esperamos os tapinhas na costa, Pai. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Oh, Deus, nos leva à humildade. Deus nos leva ao anonimato, à coragem, à ousadia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Assim como João anunciou o arrependimento, e os frutos de arrependimento nós pedimos ao Senhor, que o Senhor, Pai, produza em nós frutos de arrependimento, Pai, nos auxilia a amar mais, nos auxilia a dividir, a servir, em todo tempo e a todos os nossos irmãos, Pai. Deus, que possamos ser como João o Batista, que em todo tempo disse: não olhem para mim, olhem para Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, que a nossa vida sirva para que o Senhor seja glorificado, Pai. Que a nossa vida, Deus, de fato, seja um holofote apontado para Cristo Jesus, mostrando para o mundo que existe salvação na cruz do Calvário. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Pai, porque em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos do Senhor para nós, Pai. Ó Deus, muito obrigado, esteja conosco, não só hoje, mas em todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor.